seu pai a forçou a se casar com um milionário surdo e mudo, mas na noite de núpcias, ela descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. A jovem Clara chorava sozinha em seu quarto, enquanto vestia o luxuoso vestido de noiva que seu pai havia escolhido para ela, sem amor, sem escolha, sem voz. Ela estava sendo forçada a se casar com um homem que nunca havia conhecido um milionário misterioso que além de tudo era surdo e mudo, mas seu pai era implacável. Disse que a fortuna daquele homem salvaria a família da ruína e que ela deveria fazer seu papel como filha obediente. No dia do casamento, Clara caminhou pelo corredor com o coração pesado. Cada passo era um grito silencioso de liberdade perdida. Ela viu o homem no altar alto, elegante, mas com um olhar inexpressivo. Ele nem mesmo podia lhe dizer sim apenas. Assinou o documento com uma caligrafia fria e precisa. Após a cerimônia, foram para a mansão do milionário, um lugar imenso, mas sem vida, servos em silêncio, corredores, ecoando o passado, e um quarto de núpcias, que parecia uma prisão dourada naquela noite clara. Sentou na cama, o homem a observava calmamente, sem pressa, sem pressão, apenas a observava. E então escreveu, em um papel: "Não tenha medo, não vou tocar em você até que queira conhecer a verdade." Ela ficou surpresa pela gentileza, pela calma, mas ainda assim, guardava medo e confusão. Dias se passaram e o milionário chamado Adrian nunca tentou se aproximar, apenas comunicava por escritos curiosos, gentis, e sempre a deixava livre. Um dia Clara descobriu uma porta trancada na ala norte da mansão. Curiosa, tentou abrir, mas foi impedida por uma empregada que disse ser perigoso. Clara insistiu durante dias, até que finalmente Adrian a convidou para entrar ali dentro. Ela encontrou um estúdio cheio de pinturas incríveis, quadros retratando emoções tão fortes que Clara se sentiu envolvida em uma tempestade de sentimentos. Adrian era um artista surdo e mudo que pintava o que não podia dizer. Era assim que se comunicava com o mundo. Clara começou a ver Adrian com outros olhos, e ele passou a pintar quadros dela, mostrando como havia forte, determinada e incrivelmente bonita por dentro e por fora. Ela sentia algo nascer dentro de si, mas também sentia culpa por ainda não saber se era amor ou compaixão. Uma noite, durante uma forte tempestade, Clara foi acordada por um barulho de vidro quebrando. Desceu as escadas e viu homens invadindo a mansão. Adrian estava ferido, tentando proteger os quadros. Clara pegou um vaso e acertou um dos invasores, salvando Adrian. Eles se esconderam no porão enquanto a polícia era chamada. Ali no escuro, Clara sentiu o coração bater forte e, pela primeira vez, tocou os lábios de Adrian com os seus. Ele a olhou surpreso e emocionado. No dia seguinte, Adrian a levou até um lugar especial, um jardim escondido atrás da mansão, onde ele plantava flores para cada momento especial de sua vida. E disse, escrevendo, que queria plantar uma nova rosa com ela. Ali foi o primeiro beijo real de ambos e o início de um novo capítulo. Mas nem tudo seria tão simples. O pai de Clara voltou, querendo parte da fortuna de Adrian, aí tentando levar Clara de volta. Mas agora ela era outra mulher, forte, independente, apaixonada. Adrian defendeu Clara com toda a sua fortuna, com advogados, com estratégia e principalmente com seu amor silencioso. Clara rompeu de vez com o pai e decidiu começar uma nova vida ao lado de Adrian. Eles criaram uma galeria de arte onde Adrian podia expor suas obras, e Clara se tornou curadora de arte, dedicando a vida a ajudar pessoas com deficiências a se expressar pelo belo. Ela escreveu um livro chamado Amor Sem Palavras, que se tornou um best-seller. No lançamento, Adrian pintou um retrato dela chamado A Mulher que Me Deu Voz. Anos depois, durante uma entrevista, Clara disse que às vezes o amor verdadeiro não é aquele que nos grita, mas aquele que nos escuta, mesmo em silêncio, que nos entende, mesmo sem palavras, e que nos ama mesmo quando não sabemos amar. E assim, eles envelheceram juntos em uma casa cheia de arte, silêncio e amor verdadeiro. O amor que começou com uma imposição, mas que se tornou a maior escolha de suas vidas. Porque, no fim das contas, o coração sempre encontra a linguagem que precisa, e mesmo que ninguém ouça, dois corações sabem conversar, no mais profundo silêncio. Passaram-se 5 anos desde aquela noite em que Clara defendeu Adrian, e descobriu não apenas a arte escondida por trás do silêncio, mas também o amor verdadeiro à vida, que antes era imposta, tornou-se construída por escolhas, por gestos, por olhares, por tudo que se dizia sem som, mas com alma. Eles acordavam todos os dias com o som do vento tocando as janelas, e a primeira coisa que faziam era caminhar de mãos dadas até o jardim, o mesmo jardim onde tudo começou agora. Child and Nova, flores, cada uma com uma história,
cada rosa com um significado, cada cor representando uma emoção vivida, uma vitória compartilhada, ou uma dor superada. Adrian havia aprendido a usar a linguagem de sinais com a ajuda de Clara, não apenas por necessidade, mas por amor. Queria conversar com ela sem papel, sem tinta, sem tela. Queria aprender o mundo dela, e ela o dele juntos. Descobriram uma forma própria de se comunicar e de viver. Clara criou um instituto para crianças com deficiência auditiva e visual, onde oferecia oficinas de arte, expressão corporal e leitura tátil. Adrian doou grande parte de sua fortuna para construir salas de aula tecnológicas e contratar os melhores profissionais. O nome do instituto era Vozes que Pintam. O casal ficou conhecido em todo o país pelas ações solidárias e emocionantes. Seus vídeos e discursos silenciosos viralizavam não pelo espetáculo, mas pela autenticidade e profundidade. Mas nem tudo era calmaria. Certa noite após um evento beneficente, Clara começou a se sentir mal, tonturas, cansaço, uma sensação estranha no corpo. Após exames, veio a notícia que abalaria o mundo perfeito deles. Clara estava com uma doença rara degenerativa que afetaria sua visão e seus movimentos. Com um tempo, ela perderia a capacidade de andar e enxergar. Adrian entrou em desespero. Trancou-se no estúdio por dias e só saía para ver ela dormir enquanto pintava. Quadros cada vez mais escuros. Clara, no entanto, não se deixou abater, ao contrário. Passou a se dedicar mais ainda às crianças do instituto. Escreveu um novo livro intitulado Ver com o Coração e incentivava todos a não temerem o desconhecido. Dizia que o amor não precisa de olhos nem de pernas, precisa apenas de coragem para continuar. Adrian reapareceu no instituto após semanas sem pintar, entregando um quadro imenso retratando Clara como uma deusa de luz, cercada por mãos pequenas de crianças. Era uma homenagem silenciosa, mas grandiosa. O quadro foi exposto na maior galeria do país e emocionou milhares de pessoas. Mas o tempo não parava, e a doença avançava. Clara começou a andar com ajuda. Depois passou a usar cadeira de rodas, e por fim os médicos avisaram que ela perderia completamente a visão em menos de 6 meses. Adrian construiu uma sala especial na mansão, com uma tela interativa tátil, onde Clara podia sentir com os dedos as texturas das pinturas, como se ainda enxergasse através do toque. Criaram juntos um novo projeto, o Museu Invisível, onde deficientes visuais podiam tocar todas as obras, inclusive esculturas e instalações sensoriais. E lá estava ela mesmo, sem ver, guiando crianças por exposições que só o coração entendia. Em uma manhã nublada, Clara sentou-se no jardim, ao lado de Adrian, que tocava seu rosto com as 2 mãos, tremendo. Ela sorriu e disse, em sinais, que havia tido uma visão, antes de perder a visão. Uma última visão real e clara, e que nessa visão, ela o via, envelhecendo forte com um cabelo branco, cercado de crianças e cores, e disse que mesmo que ela não visse, mas ele ainda era o homem mais bonito do mundo. Adrian então é Joel Hussey, e pediu Clara em casamento de novo, ali naquele jardim agora, não por imposição, não por conveniência, mas por renovação, por gratidão e por eternidade. Ela aceitou sorrindo mesmo sem enxergar, e todos os funcionários do instituto e amigos próximos vieram para uma cerimônia simples, mas comovente. Clara entrou empurrada por uma das crianças do instituto, e Adrian a esperava com uma aliança feita com fios de ouro e pequenas pedras que brilhavam ao toque. Eles renovaram os votos, dizendo que o amor deles era a prova viva de que a voz do coração é mais forte que qualquer som. O tempo passou. Clara perdeu a visão completamente, mas nunca perdeu a fé. O instituto cresceu, ganhou filiais em vários estados, e Adrian tornou-se palestrante, usando intérpretes e seus quadros para contar a história deles. Uma noite, Clara teve uma parada respiratória e ficou internada por dias. Adrian nunca saiu de perto. Dormia ao lado da cama do hospital, segurando a mão dela. Até que em uma madrugada ela apertou levemente sua mão e sorriu, e assim partiu em paz, cercada de amor e silêncio. Adrian ficou devastado, mas transformou o luto em mais arte. Criou uma série chamada Luzes do Silêncio, em homenagem a Clara. As obras rodaram o mundo, emocionando pessoas em todas as culturas. Em um dos quadros havia uma frase escrita em braille, e também, em tinta, uma frase dita por Clara antes de morrer: nunca deixe que o silêncio impeça sua alma de gritar amor. Adrian dedicou o resto da vida a espalhar a mensagem que construíram juntos, e no fim da vida, já muito velho, sentou-se no mesmo jardim, olhou para o céu, e sentiu uma brisa leve, como se fosse um último toque, de Clara sorrindo no silêncio. Adrian, agora com seus cabelos totalmente brancos,
caminhava, devagar entre os corredores do instituto fundado por Clara. O lugar que era o maior legado dela, e o maior motivo dele continuar respirando todos ali, o tratavam com respeito, com carinho. Como o guardião de uma história que mudou vidas todos os dias, ele passava por uma parede onde estava pendurado o primeiro quadro que pintou após a morte de Clara, um retrato dela sorrindo com os olhos fechados, segurando uma flor em uma mão, e uma criança na outra. O nome da obra era Amor que Não Morre, e todo visitante que parava diante daquela imagem sentia um aperto no peito e lágrimas nos olhos. Adrian, mesmo sem ouvir os aplausos das pessoas ou os comentários emocionados, sabia que o silêncio falava mais alto. A ausência de Clara era constante, mas ao mesmo tempo ela estava em tudo, nos corredores, nas risadas das crianças, nos quadros, nas flores do jardim e nas cartas que ele escrevia todos os dias, mesmo sem enviar, deixava cada uma guardada em uma caixa com o nome dela, como se em algum momento ela fosse ler. Então, um dia, um jovem rapaz se aproximou do instituto. O nome dele era Elias, tinha cerca de 20 anos, e procurava ajuda porque estava prestes a desistir da vida. Era surdo-mudo, órfão, e havia sido rejeitado por diversas famílias. Sensei, um peso no mundo, e não encontrava sentido algum ao ouvir sua história. Adrian sentiu como se estivesse diante de si mesmo anos atrás, e decidiu adotar Elias como seu aprendiz. Lavou para sua casa, ensinou-lhe sobre arte, sobre expressão, e sobre como o silêncio pode ser um grito poderoso no começo. Elias era fechado, retraído, cheio de cicatrizes, mas aos poucos começou a confiar, começou a sorrir. E um dia pediu permissão para pintar ao lado de Adrian. Foi ali que nasceu uma nova amizade, uma nova esperança, uma nova geração. Elias criou obras incríveis, e com o tempo passou a liderar oficinas no Instituto. Adrian, emocionado, começou a chamá-lo de filho. Mesmo sem sangue, compartilhavam alma. Um dia Elias encontrou a caixa de cartas que Adrian escrevia para Clara, e pediu para ler algumas. Adrian sentiu com os olhos marejados, e juntos passaram noites lendo e lembrando de cada momento de amor e superação que Clara havia deixado escrito naquelas linhas. Ali nasceu a ideia de criar o Memorial Clara, o primeiro museu sensorial do mundo, feito para homenagear pessoas que mudaram o mundo em silêncio. Elias liderou o projeto, e Adrian pintou o mural central, uma obra de 20 metros de largura, com imagens de Clara em várias fases da vida: criança, mulher, mãe, fundadora e estrela. Esse mural foi considerado patrimônio cultural e atraiu turistas do mundo inteiro. Pessoas que nunca ouviram falar dela saíam do museu chorando, dizendo que haviam conhecido o amor verdadeiro. Adrian então foi convidado para uma homenagem pública em uma grande cerimônia nacional. Ele relutou, mas aceitou ao lado de Elias. Foi até a capital, onde diante de milhares de pessoas recebeu a Medalha da Paz e da Solidariedade. Foi aplaudido de pé, e mesmo sem ouvir sentiu o calor da multidão. Viu lágrimas, sorrisos e mãos erguidas em sua direção. Levantou-se devagar e ergueu um quadro pequeno que havia levado um retrato de Clara, e com os lábios tremendo, disse em sinais: tudo que fiz foi por ela, por nós, por quem acredita que o amor é mais forte que a dor. Depois daquele dia, Adrian voltou para sua cidade e passou a escrever sua autobiografia com a ajuda de Elias. O título seria O Homem que Amou, no silêncio, e seria lançado no centenário de nascimento de Clara, nos meses seguintes. Adrian começou a sentir o corpo cansar, a visão falhar e a memória escurecer. Os médicos diziam que era um desgaste natural, mas ele sabia que seu tempo estava chegando. Então, decidiu fazer uma última pintura, a mais importante de todas. Passou dias e noites no estúdio sozinho, recusando visitas, recusando comida, apenas pintando. Quando terminou, cobriu o quadro com um pano e chamou Elias. Disse que só queria que ele revelasse ao mundo no dia de sua partida. E então escreveu a última carta para Clara, dizendo que logo estaria com ela, e que o jardim estava florescendo como ela sonhou. Naquela noite, Adrian dormiu com um sorriso no rosto, e nunca mais acordou. Elias, ao encontrar seu corpo sereno sobre a cadeira do estúdio, chorou como nunca havia chorado, mas também sorriu ao perceber que ele partiu em paz no dia do velório. Vieram pessoas de todo o mundo, crianças, idosos, artistas, professores, políticos, todos para prestar homenagem ao homem que ensinou que o silêncio também ama. Quando o caixão foi colocado no jardim ao lado da rosa que Clara plantou, Elias revelou: o último quadro era Clara e Adrian caminhando no céu, com as mãos dadas, e centenas de crianças atrás dele sorrindo e tocando flores. O nome da obra era Eternidade. O quadro foi impresso em milhões de cartazes e espalhado por escolas, hospitais, centros culturais, museus e até igrejas nos anos seguintes.
Elias assumiu o instituto, expandiu o museu, criou programas de inclusão em dezenas de países, e escreveu um novo livro chamado Ouça o Silêncio, contando toda a história de Clara e Adrian, inspirando uma nova geração de sonhadores. O amor deles virou filme, série, música, livro, peça, e entrou para a história como uma das maiores provas de que o verdadeiro amor não morre, apenas floresce em outro plano. Adrian e Clara agora são símbolos de fé, esperança e amor incondicional, e mesmo sem estarem mais entre nós, suas vozes continuam ecoando nos corações de todos que ousam amar além das palavras. Décadas se passaram desde a partida de Adrian e Clara, mas o legado que deixaram não apenas permaneceu, como cresceu e se multiplicou. Elias, agora com cabelos grisalhos, era reconhecido mundialmente como o herdeiro espiritual daquele amor que começou no silêncio e ecoou no mundo inteiro. O Instituto Voz que Pintam tinha unidades em mais de 50 países, e o Museu Memorial Clara recebia anualmente milhões de visitantes, muitos dos quais deficientes auditivos e visuais, que ali encontravam, mais que arte, encontravam acolhimento, pertencimento e principalmente esperança. Naquele ano especial completava-se 100 anos do nascimento de Clara, e em comemoração, uma gigantesca cerimônia internacional foi organizada na praça central da cidade natal dela, onde tudo começou. Elias foi convidado para discursar diante de milhares de pessoas, entre elas jovens, casais, idosos, crianças com deficiências, artistas políticos e até chefes de Estado. Ele subiu ao palco e, com os olhos marejados, iniciou o discurso em Libras, traduzido em tempo real para dezenas de línguas. Disse que tudo o que havia construído era graças ao amor que presenciou entre duas pessoas, que não precisavam falar para se entender que Clara era a voz de todos os que foram silenciados, e Adrian era o pincel da alma, que nunca deixou de pintar mesmo. Ferida disse que amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo quando os corpos partem, pois o que conecta duas almas é eterno. Ao final do discurso, um enorme painel eletrônico exibiu imagens reais de Clara e Adrian, registros restaurados de vídeos antigos, fotos, depoimentos e trechos dos livros que escreveram. As pessoas choravam de emoção e aplaudiam, mesmo aquelas que não podiam ouvir, pois o coração entendia a linguagem universal. Naquele momento, milhares de balões brancos foram soltos no céu, cada um com uma mensagem escrita por alguém tocado pela história deles. E ali no meio da multidão, uma jovem garota de olhos claros e cabelos cacheados assistia em silêncio. Ela era filha adotiva de um casal surdo, que havia conhecido a história de Clara e Adrian no museu, ainda criança, e se inspirado a estudar medicina, specializou-se em neurologia, e começou a trabalhar com tecnologias de tradução cerebral. Seu sonho era criar uma forma de comunicação direta entre cérebros humanos, sem depender da fala, da audição ou da visão. Naquela noite, ao ver o painel aceso com o rosto de Clara, a jovem decidiu que nomearia seu projeto como o Projeto Hadrian, um sistema que permitiria que pessoas com deficiências múltiplas se comunicassem com o mundo através de sinais neurais. Ela olhou para o céu, onde os balões ainda subiam, e jurou em silêncio que levaria o legado adiante. Alguns anos depois, o projeto tornou-se realidade e foi reconhecido como uma das maiores inovações da história da humanidade, e em sua cerimônia de lançamento, foi exibido um holograma restaurado de Adrian pintando ao lado de Clara, sorrindo. Sentados no jardim, onde tudo começou com a ajuda da inteligência artificial, uma frase de Clara foi reproduzida em sua própria voz gerada digitalmente: "Nunca subestime o poder de amar alguém que ninguém mais consegue ouvir." A frase viralizou e entrou para a história da humanidade. Escolas ao redor do mundo passaram a estudar a história deles como exemplo de superação, inclusão e amor verdadeiro. E na cidade onde tudo começou foi criado um santuário da paz com uma estátua de Adrian e Clara, sentados lado a lado, mãos entrelaçadas, olhos fechados e rostos serenos, como quem ainda conversa em silêncio. Hoje, cada visitante que passa ali deixa uma flor, uma carta ou apenas um toque sobre a estátua, como forma de agradecimento, por ensinarem que o amor não precisa de som, não precisa de cor, não precisa de explicação. O amor verdadeiro só precisa existir. E no fundo do jardim, escondido por entre as árvores, ainda floresce aquela mesma rosa que Clara plantou, um símbolo vivo de que mesmo depois de tudo, mesmo depois do tempo, mesmo depois da dor, o amor permanece.